A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos, dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que Elimeleque tomou uma atitude sem antes consultar ao Senhor. Isso é muito perigoso, irmãos. Quando tomamos atitudes, quando a gente toma iniciativas na nossa vida sem consultar primeiramente ao Senhor. Realmente essa decisão era para ser uma decisão tomada após a aprovação de Deus. Muitas decisões na nossa vida, irmãos, nós primeiro precisamos consultar ao Senhor. Existem coisas que podem ser evitadas, você sabia disso? Tem problemas que podem ser evitados, tem circunstâncias contrárias, adversidades que podem ser evitados se você consultar ao Senhor. Se você colocar Deus em primeiro lugar nos seus planos, nos seus projetos, já comece declarando comigo: eu vou consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Eu vou consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Eu quero que você entenda que a decisão que Elimeleque tomou aqui trouxe realmente dores para toda a sua casa. Aricantaramandarai. Muitas vezes, irmãos, decisões que a gente toma, não é só a gente que vai sofrer, mas é quem está na nossa casa, é quem habita conosco, é quem está realmente, sabe, debaixo do nosso teto, vai passar pelos problemas, pelas dificuldades. Elimeleque não consulta o Senhor e ele sai de Belém e vai para Moabe. E tem gente querendo fazer sua própria vontade. E tem gente querendo tomar atitudes precipitadas. E se você tomar atitude, você não vai poder dizer que Deus não falou contigo. Você não vai poder dizer que Deus não lhe avisou. Você não vai poder dizer que Deus não lhe deu sinais de que não era para você. Porque tem gente, irmãos, que não consulta ao Senhor antes de tomar uma iniciativa, antes de tomar uma atitude, uma decisão. E depois, quando as circunstâncias começam a ficar desfavoráveis, quando as portas começam a se fechar, quando as adversidades começam a chegar, automaticamente a pessoa, ela começa a culpar o Senhor. E ela começa a dizer: ah, Deus, mas eu sou tua serva, por que isso está acontecendo? Ah, Deus, mas eu sou teu servo, por que isso está acontecendo? Mas será que você, consultou o Senhor antes de tomar essa atitude? Porque se você não consulta a Deus, se eu não consulto o Senhor, a gente não pode culpar a Deus pelos problemas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Porque isso aqui chama-se atitude precipitada. Ele viu que estava tendo fome, ele automaticamente tomou a decisão dele. E às vezes a gente quer agir da mesma forma. A gente diz assim: mas a porta está fechada, a luta está realmente batendo na porta, as adversidades estão cada dia piores, então eu vou tomar a minha atitude. Porém, Deus está dizendo: porta fechada não quer dizer que você precisa tomar uma atitude sem perguntar a Deus. Se a porta está fechada, você primeiramente tem que perguntar ao Senhor: Senhor, eu desço Moabe ou não? Senhor, tu sabes o que está faltando. Senhor, está faltando pão em Belém. Qual vai ser agora o direcionamento do Senhor? Por que, irmãos, que na vida de Isaac, indo para Isaac agora, filho de Abraão, ele teve êxito e ele prosperou e ficou riquíssimo? Por quê? Porque ele estava no lugar da obediência. O Senhor Deus disse para ele: não desças ao Egito, mas fique onde eu te disser. Declare comigo: eu vou ficar na terra da obediência, a prosperidade vai vir para minha vida. Eu vou ficar na terra da obediência e a prosperidade vai vir para a minha vida. Irmãos, quando eu falo de prosperidade, não é somente financeira, não. Eu falo da prosperidade que abrange todas as áreas. Na casa de Noemi faltou a prosperidade. Sabe por quê? Porque Elimeleque tomou uma atitude precipitada. Ele se precipitou e a morte entrou naquela casa.
Então aquela prosperidade do amor, da alegria, da paz não havia na casa de Noemi. Noemi primeiramente perde logo Elimeleque, que foi o que tomou a atitude. Mas mesmo assim ela ainda permaneceu em Moabe. E logo após a morte de Elimeleque, passaram-se 10 anos, Malom e Quilion também morre. Então nós vamos observar que ela precisou perder tudo para voltar para o centro da vontade de Deus, pelo amor de Deus. Você não precisa perder tudo, Ricanta Lamandarai, para você estar no centro da vontade de Deus. Não deixe com que, aleluia, circunstâncias contrárias, os problemas, as adversidades te façam você se precipitar, te façam tomar atitudes precipitadas para depois você se arrepender. Para depois você olhar e dizer assim, ah, Senhor, mas é porque estava tão difícil. Ah, Senhor, mas é porque a porta se fechou, meu irmão e minha irmã. Quem pergunta a Deus primeiramente se é do agrado de Deus ou se não é, tomar algumas atitudes, você vai ver que dificilmente vai passar por tribulações. Dificilmente vai chegar lá na frente e vai ter problemas. Por quê? Porque antes consultou o Senhor. Lembra de Davi? Davi sempre consultava ao Senhor. Inclusive quando os amalequitas invadiram a Ziclag e levaram as mulheres de Davi, levaram as filhas, os filhos, os homens que estavam com Davi, a Bíblia diz que a dor, a angústia se apoderou daqueles homens a ponto deles querer apedrejar Davi. Davi estava em uma situação muito difícil ali. Davi poderia muito bem pegar aqueles homens e dizer assim, se animem porque a gente vai descer lá e vai tomar tudo e vai trazer tudo de volta. Davi poderia fazer isso. Mas primeiramente, o que foi que Davi fez diante da situação difícil? Davi não fez igual a Elimeleque. Elimeleque tomou atitude precipitada. Davi não. Davi consultou o Senhor. E Davi perguntou, descerei eu, alcançarei o bando, posso ir, Senhor, posso descer, posso alcançar eles, eu vou ter vitória, vou ter êxito, e canta lá mandarai. E o Senhor disse para Davi, desce, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Mas sabe por que o Senhor disse isso para Davi? Porque Davi primeiramente consultou o Senhor. Eu vou lhe mostrar outro exemplo na Bíblia de pessoas que não consultaram ao Senhor e trouxe problemas para dentro de casa. Sarai e Abrão. Na época eles ainda eram Sarai e Abrão. Eles tomaram uma atitude precipitada, colocaram H onde não devia e deu problema. Você vai observar que logo antes disso acontecer, quando Abrão sai da sua casa, o Senhor diz, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que foi que Abrão fez? Abrão levou Ló consigo. Ló era um parente. E o Senhor foi bem claro ao dizer, sai da sua parentela. E Deus cria uma situação e logo ali começa a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Por quê? Porque Abrão não consultou o Senhor. Senhor, eu posso levar Ló comigo? O Senhor disse, sai da sua terra e da sua parentela. Eu sei que o Senhor foi muito claro ao dizer, mas é porque eu tenho Ló como filho. Ele poderia expor ao Senhor, mas ele não expôs, ele levou. E deu problema. A mesma coisa foi com Agar. Ele poderia muito bem consultar ao Senhor e dizer, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor disse que ia ter um filho na minha casa, que a minha esposa ia dar à luz um filho. Só que agora a gente está vendo a situação adversa, os problemas. Eu posso pegar Agar? Será que é desse filho que o Senhor vai realmente fazer a descendência? Ele poderia muito bem perguntar, mas ele não fez. Ele se precipitou juntamente com Sarai e deu problema. E dá até o dia de hoje. E o Senhor está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora, Ricanta lá mandarai. Tem problemas que podem ser evitados. Declare comigo, eu não vou deixar a ansiedade e a precipitação tomar conta do meu coração. Eu não vou deixar a ansiedade e a precipitação tomar conta do meu coração. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Ainda mais quando a gente está em momento adverso, né? Em momento realmente que nós precisamos tomar uma atitude. É melhor a gente perguntar a Deus. A gente consultar, Senhor, eu vou ou não vou? Tem coisas que Deus vai lhe dizer que não, irmão. Você não vai entender na hora, mas é o melhor para você. Tem coisas que Deus vai dizer, vai, você pode ir sem medo, mas o que Ele lhe disser que não, Ele sabe do amanhã. Ele sabe do que pode estar preparado lá. Ele sabe do que pode verdadeiramente trazer vergonha para você, destruição para sua casa. Porque como eu te falei, se Elimeleque consultasse ao Senhor, tudo poderia ter sido evitado. E Deus está dizendo, tem coisas que podem ser evitadas se você me consultar. Se você ouvir minha voz quando eu disser para você, não vai. Se você ouvir minha voz quando eu disser para você, vai por aqui. Porque depois, irmãos, não adianta chorar pelo leite derramado, não. Você vai observar que quando Noemi retorna para Belém, ela retorna sem os seus filhos e sem o seu marido. Porque não voltou mais. Não tinha como mais os filhos dela voltar e nem o marido, porque eles haviam morrido. Aqui nós vemos que uma atitude, irmãos, precipitada pode destruir uma família. Uma atitude precipitada pode levar uma família para a ruína. Ricanta lá mandarai.
Por isso, não se precipite. Entregue tudo na mão do Senhor. Eu sei que tem momentos que dá uma ansiedade, que dá um medo, que dá uma incerteza. Ainda mais quando a gente vê as portas se fechando, porque a gente vai observar aqui que em Belém não tinha pão. Então qual era a preocupação de Elimeleque? Que seus filhos não morressem de fome, que a sua esposa não morresse de fome, que ele não morresse de fome. Só que ele foi para um lugar errado, irmãos. Talvez se ele ficasse em Belém, Deus tinha providenciado tudo para ele, ou Deus dava uma direção para ele seguir, diferente de Moabe. Deus com certeza não queria ele naquela terra, uma terra estrangeira. Um povo idólatra. Ricanta lá mandara cantarabaia. E às vezes, irmãos, Deus diz não pra gente porque Ele sabe os problemas que aquilo ali pode causar. Elimeleque saiu de Belém para não morrer de fome e acabou morrendo em Moabe. Quando eu confio em Deus, quando eu confio no Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ele, eu tenho que entender que é Ele quem vai me direcionar os passos. É Ele quem vai dizer, vai por aqui. É Ele quem vai dizer, vai por ali. É Ele quem vai dizer, minha filha, tá errado. Toma cuidado, não se precipita, porque o Espírito Santo, irmãos, Ele nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Às vezes, nós que somos teimosos. Sabia? Às vezes é gente que olha e diz, mas é porque eu acho que é bom aos olhos. Lembra de Ló? Ló, ele olhou para as campinas regadas de Sodoma. Ele viu lá aquele lugar verde, ele disse, pois eu vou por aqui. Ele olhou por quê? Por mais bonito, ele andou por vista. Declare comigo, eu não vou andar por vista. Eu vou andar pela palavra do meu Jesus. Eu não vou andar por vista. Eu vou andar pela palavra do meu Jesus. Irmãos, quem anda pela palavra de Jesus é diferente. Quem anda pela palavra de Jesus tem êxito. Quem anda pela palavra de Jesus não se precipita e evita muitos problemas. É como eu falei, tem problemas que podem ser evitados, mas eles só serão evitados se a gente fizer a nossa parte consultando ao Senhor. Senhor, é do teu agrado? Eu posso ir? O Senhor quer que eu vá? O Senhor tem uma obra neste lugar? O Senhor tem uma obra comigo aqui nesse... Sabe, a gente tem que perguntar, Senhor. Tem que perguntar ao Senhor, Senhor, é do teu agrado? O Senhor quer? Mas às vezes a gente quer olhar, irmãos, e tomar atitude conforme o que a gente está vendo. Não, eu tô vendo isso, eu acho que é o melhor, porque esse eu acho, irmãos, acaba com muita gente. Esse eu acho destrói muitos casamentos, muitas famílias, muitas finanças, eu acho. Você não tem que achar nada, quem sabe de todas as coisas é Deus. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você primeiro consulta, declare comigo, antes de eu tomar uma atitude precipitada, eu vou consultar ao Senhor. Antes de eu tomar uma atitude precipitada, eu vou consultar ao Senhor. Você primeiramente consulta o Senhor e Ele traz a resposta que você precisa. Você primeiramente pergunta a Deus e Deus vai lhe dar a direção que você realmente precisa. Você vai observar que mesmo tendo tempos de fome, Elimeleque poderia ter consultado ao Senhor e o Senhor poderia ter dado a ele uma direção como o Senhor deu para Isaac. O Senhor Jesus, Ele quer lhe dar direções. E Ele está dizendo, eu sou Deus que dei direções para Isaac. Não faça como Elimeleque. Porque Elimeleque perdeu tudo, irmãos. Perdeu a vida, os filhos morreram. Perdeu tudo. Porque se precipitou, não deixe a precipitação falar mais alto na sua história, mas ore ao Senhor para que Ele lhe dê a direção que você deve tomar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por essa palavra. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus fiel, meu Deus amado, que não deixa a gente se precipitar, meu Pai. Mas o Senhor trouxe essa palavra aqui para que pessoas, antes de tomar uma atitude, consulte ao Senhor. Consulte, pergunte, meu Deus amado, espere a tua resposta. Porque muitas vezes o nosso coração ansioso não quer deixar nem a gente aguardar a resposta. A gente quer realmente perguntar e receber a resposta na mesma hora, mas com o Senhor não é assim, Pai. Existe o tempo certo. Existe o tempo e canta lá mandará, é determinado. E eu creio, Pai, que o tempo determinado por ti chega. Chega para a vida do meu irmão, chega para a vida da minha irmã. E a resposta que eles precisam, meu Deus amado, o Senhor traz para que eles não se precipitem. Pai, obrigada por esta palavra. Vai curando teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, obras contrárias. Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, Pai.
Aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, meu Pai, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor, eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo, eu te peço que se for para a glória do teu nome, o milagre venha acontecer. Continue conosco, meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos na nossa vitória, nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que dá a direção. Por isso eu te peço, crendo, meu Deus amado, na tua resposta, traz a direção daquilo que nós precisamos seguir, meu Deus, continua conosco, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Deus dará as direções que você precisa seguir, fique em paz, não se precipite, não fique angustiado, não fique ansioso, não dê lugar à ansiedade, deixe Deus lhe mostrar o caminho que você deve seguir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.